desandou. Ô, Pipo, então, vou começar pelo Melved, apesar dessa ser uma empolgação verde, Hum, porque muita coisa aconteceu em Bragança Paulista, não foi só o Vitória em Bragança. Cadê o nosso Miguel? Ele tá felicíssimo, né? Não é só o Melvin ganhar de virada em Bragança, onde não ganha há um tempão, não é essa fase ruim do Bragantino depois de, né, ter de novo namorado com a liderança do campeonato. O que me está me incomodando é essa vida de náufrago do Felipe Luiz. Tipo, só ele fala, o Runco faz bobagem, ele fala. O Boto faz bobagem, ele fala. O Pedro faz bobagem, ele fala. Cadê o povo do Flamengo, Pipa? Aí o Flamengo ganha. Aí o Wesley fala, a Rascaeta fala. Mas quando é problema, é tudo na boca do Felipe Luiz, coitado. Tô achando ele meio cheio, né? Flamengo diferente, escalado diferente, tal. Rossi jogando bem, virada, mas o Felipe Luiz tá carregado. eu acho que o Flamengo, nesse sentido, ele está ficando um pouco parecido com o Palmeiras, né? Porque no Palmeiras dá a impressão de que o Abel é uma espécie de vice-presidente do futebol, né? Tudo é ele que fala. Tudo é ele que fala. E para bem e para mal. E no caso do Flamengo, isso vai se repetindo. Ontem, logo depois que a gente terminou o programa aqui, eu fui para o outro centro de custo, no momento em que surgiu uma nota do Flamengo falando lá dos responsáveis por cada área do departamento médico e uma nota que não explicava absolutamente nada em relação à situação caótica gerada pelo episódio do De La Cruz. Só que essa nota me chamou a atenção porque ela mencionava 5 médicos que são os chefes dos departamentos, só que em momento algum citava o superior deles, que é o Dr. Runco. O Dr. Runco era, até ontem, o diretor do departamento. Ele não era o médico que atendia o jogador no dia a dia, para quem não conhece como funciona o clube. Não. São as 5 especialidades e ele era o cara que pairava acima de todos eles. E não aparecia naquela nota. Falei, opa, alguma coisa aconteceu. O fato é que ele caiu e eu acho que não havia forma dele ser mantido. Acho que a situação dele era insustentável, até porque, dona Marília, ele causou um dano reputacional imenso a um jogador do Flamengo. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte: esse jogador não tem conserto. Ó, convenhamos. E a ética médica? Imagina você, a gente vai no médico, a gente tem lá um problema de saúde, e o médico sai contando para todo mundo o que a gente tem, né? Então, ele pisou na bola, insustentável. O fato dele ser o fato dele ter sido demitido, com todo o respeito, levando em consideração o histórico dele na medicina esportiva, prejudica o jogador, né? Porque é um jogador que já teve problemas várias vezes, a gente vai recuperando as frases do Tite, por exemplo, quando ele é o Flamengo vai lá e dá 15 milhões na conta do River. Traz o jogador pela multa. Agora vai. Tem a dupla titular da seleção uruguaia. Aí, várias vezes, o Tite é muito criticado porque não põe os dois para jogar, porque não sei o quê, o joelho, não dá para jogar sempre e tal. E aí, agora, com essa notícia, por mais que o médico fique afastado, a informação está carimbada no jogador, né? Claro. Então, ele causa um dano reputacional ao jogador que, para mim, é irreversível. Só que, assim, eu não sou médico, eu não sou especialista, não tenho como avaliar o jogador. Então, quem vai ter que agora fornecer essas respostas é o departamento médico do Flamengo, porque a cada contusão do jogador é evidente que tudo isso vai ser de novo lembrado e questionado. E aí, ele tem condição, não tem? Então, ontem, quando eu cheguei lá no Jovem Pan, uma das primeiras coisas que eu fui checar foi no Diário Uruguaio Ovação Digital. Falei, bom, deixa eu ver como que esse assunto... É óbvio que era uma manchete desse tamanho, todo mundo enfim, colocando em dúvida aí a presença do jogador nas próximas convocações e tal, porque é óbvio que o dano ele foi causado. Como é que isso vai ser agora remediado, reparado, é o que a gente vai saber. Pois é, em campo, o Flamengo foi muito bem, né? Primeiro tempo ainda o Bragantino tentou alguma coisinha, saiu à frente, é verdade,
mas o Flamengo jogando de forma diferente, com um bom jogo do Vinha, com o gol do Wesley, que está indo embora, para chegar o Emerson Royal. Não sei se essa troca aí, Pipo. Bom, mas tem o Varela também. E o Flamengo vence por 2-1. E aí é curioso, porque foi uma semana muito difícil, voltando a falar do Felipe Luiz, muito difícil para o Felipe Luiz, desde o episódio do Pedro, no outro domingo, né, no outro jogo, e ele conseguiu passar por essa semana, inclusive depois da derrota para o Santos, com 2 vitórias importantes, né? Venceu o Clássico com o gol do Pedro, que ontem ficou um tempão em campo e ainda abraçou o Felipe Luiz na saída, e a vitória fora de casa, que recoloca o Flamengo lá no gogó do Cruzeiro. Lá no gogó do Cruzeiro, com um jogo a menos, né? Aliás, ontem, né? Enfim, lá no programa Canelada, no final da noite na Jovem Pan, estava falando sobre isso, que os times que têm de jogos a menos, aí já um monte de torcedor do Cruzeiro, tá vendo só, a imprensa do eixo, só fala do Rio, São Paulo. Não, o que eu queria dizer que é unicamente uma questão de matemática. O Cruzeiro é líder, mas ele pode ser ultrapassado pelo Flamengo, desde que o Flamengo não perca o seu jogo a menos, que é para o Pujante Sport contra o Pujante Sport Recife. Caso o Flamengo não perca esse jogo, o Flamengo vai ser o líder do campeonato. O que não diminui em nada todos os elogios que o Cruzeiro merece pela linda campanha até aqui. Mas é só uma questão de matemática. E aí, também baseado na matemática, a gente tem que lembrar que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então, se o Palmeiras vencer os 2 jogos a menos, e eu não sei se isso vai acontecer. Não, Piper, calma, Piper. Tem que entrar em campo e vencer. Não, mas só para os nossos amigos que têm dificuldade com a matemática. Você não joga, hein, pessoal? Vamos ficar tranquilo. Você não joga. Nem vem. Então, nesse hipotético cenário, o Flamengo ficaria com 1 ponto a mais que o Palmeiras, que superaria o Cruzeiro também por um único pontinho. Só isso que eu disse. Só isso. Sei. Bom, um dos jogos... não fica coisando o nosso mel, velho. Estamos indo bem, ganhamos o Clássico. Ontem ganhamos de virada fora de casa. Não fica coisando o mel, velho, não. O Flamengo teve essa coisa do Pedro, que eu marquei aqui para não esquecer, e essa compra de 58 milhas pelo Emerson Royal. Pipo, não está um pouco fora da hora de gastar essa grana nesse jogador? Não tem ninguém na base do Flamengo para ser reserva do Varela, assim, ou titular? Eu sei que lateral é um problema crônico nosso, na seleção, no mundo, na vida, nessa encarnação e tal. Mas não, Emerson Royal agora, Pipo, será? Não é muito, não está pesando, sabe? Danilo, Alexandro, não sei. Não entendi muito essa contratação. O Fabrício Romano, que é um jornalista que sempre crava essas transferências, que deu hoje de manhã essa contratação. Agora chegou o Saul e é o Jorginho, não está ficando meio Globetrotter? Eu acho que, primeiro que sim, de fato, um Flamengo que ele olha quase que única e exclusivamente para a Europa, movimento que o Palmeiras também tem feito. E de vez em quando aqui para a nossa vizinhança, para sermos bem justos e tal. Mas você vê como que é o negócio, né? Palmeiras e Flamengo hoje gastam 10, 12, 15 milhões de euros, assim como se eu e você fôssemos no boteco pagar um chopp, né? Tá fácil. Não tá pagando também, Piper, no chopp. Não, eu vou te... eu te pago, sim. Tá bom. Né? Mais de um pode fazer mal. Tá. Corinthians me obriga, Piper. Tá bom, vai. Um chopp e um cafezinho. Tá obrigado. Mas eles estão gastando dinheiro assim com uma facilidade. Agora, o Emerson é um jogador que já foi convocado para a seleção. Certamente ele está fazendo esse movimento de retorno ao futebol brasileiro, sonhando também com volta à seleção brasileira.